Queridas tias, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindas a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone e estou aqui para substituir tia Ana, ela que gravou esta aula, por sinal, mas tivemos aí algumas dificuldades e foi preciso fazer a regravação. Eu sei que a qualidade não vai ser a mesma, mas vou tentar trazer alguma coisinha para parte pedagógica de aproveitamento desta aula, tá bom? Então temos aí lição de número 2 de primários, com o título Jesus diz, levantem-se, que está escrito em João capítulo 5, versículos de 1 a 9, quando nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o paralítico lá no tanque de Betesda, tá bom? Diz aqui o texto, João capítulo 5, versículos de 1 a 9, que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glória a Jesus. Então percebemos aqui uma passagem maravilhosa em que Jesus realiza mais uma cura, neste caso dia de sábado. Nós não vamos entrar nesses pormenores. Primeiro, sobre a questão da lenda existente aqui no capítulo de número 5 de João, tampouco a questão da cura no sábado, tá? Porque o nosso objetivo não é esse, nós precisamos atingir o objetivo. E qual é o objetivo? Que o aluno creia que vale a pena esperarmos com paciência no Senhor. Então esse é o objetivo, tá bom? Então não vai adiantar colocar aí muitas coisinhas na cabeça das crianças, porque foge do objetivo. E como ponto central da lição, a nossa perseverança também é um sinal de fé. E é isso que vocês, tias, vão precisar trabalhar para que os nossos alunos eles tenham essa perseverança naquilo que estão esperando da parte de Deus. E é claro, como ponto de partida, a gente tem essa passagem de um certo enfermo que já estava há 38 anos esperando o benefício de Deus para curar da enfermidade, tá bom? E aí, eu gostaria de propor, antes de contar a historinha, que a gente trabalhasse o texto da memória em ação. Ó, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A proposta da lição é que esse texto seja colocado em cartolina e separado por palavras, e que vocês trabalhem aí as palavras com os alunos, de forma que possam refletir no texto como um todo, tá? Eu trago aí uma proposta complementar. Como é para trabalhar com paciência, então, o que vocês podem fazer? Já vai trabalhando com os alunos ali naquela parte inicial, de recepção, do Paz do Senhor, do bom dia, como é que vocês estavam, a própria recomendação da lição, recapitular um pouco a lição passada, ver o que foi que ficou, quais tópicos ali cativaram mais os alunos, então o que eles acharam de mais bonito, de mais tocante, de mais importante na lição passada. E aí, nesse momento, você pode pedir para que alguém vá buscar água, tá? Então pede lá a um aluno, ou a professora que é assistente, ou a coordenadora,
ou alguém que esteja aí com você, tá? Pede para ir buscar água. Pergunta aos alunos quem também quer água. Se tiver alguém que queira, melhor ainda, porque essa pessoa vai ter que trazer água. Mas aí você acerta com essa pessoa que vai buscar água para demorar. Não trazer imediatamente, para demorar um pouquinho. E aí você provoca os próprios alunos, oxe, cadê essa água que está demorando? Mesmo sendo tão perto, né? É o bebedouro lá da sala das crianças. Mas de forma que demore um pouquinho. E demorando, provoque uma certa impaciência. E aí é que você vai trabalhar nessa parte introdutória da aula, essa questão da paciência, tá? Quando os alunos estiverem impacientes, cadê a água? Eu vou buscar, tia. Segura aí. Vamos ler o Salmo 40, versículo de número 1. Vamos lá? O que diz? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí trabalha com os alunos o que é clamor e faz, por exemplo, a fala de Bartimeu quando estava clamando a Jesus Cristo para que ele tivesse misericórdia dele, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Trabalha com as crianças a ideia do clamor e pede para que eles comecem a clamar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos refletir nesse texto e clamar ao Senhor. E quando eles estiverem clamando ao Senhor, você pode dar uma dica, né? Ajuda-me, Senhor. E pede para que cada aluno faça isso, tá? E individualmente eles façam o clamor e coletivamente. Conta de 1 até 3. 1, 2, 3, todo mundo. Ajuda-me, Senhor. Nesse momento que todos estiverem clamando, a pessoa que foi buscar a água chega já com a água. E aí você associa. Tá? Então, a resposta veio na hora que houve o clamor. E este clamor foi ouvido por Deus. Então, faz essa associação. A pessoa que for trazer a água tem que estar ciente aí do time, tem que ser no time certo, não é? Nem antes, nem depois. Na hora que os meninos começarem a clamar individualmente, ele já vai se preparando, ou ela vai se preparando, e quando houver o clamor coletivo, aí chega lá com quantas águas forem necessárias. Se possível, até água sobressalente, porque aqueles que clamaram, mesmo que inicialmente não tenham solicitado, não é mais agora, são alcançados também pelo clamor realizado, tá bom? Então aí você já inicia a ideia de que não adianta a pressa, é necessário ter paciência, porque no tempo certo o clamor vai ser ouvido, tá bom, tia? Então aí é uma dica já inicial, não tem custo para isso, os copinhos de água e a própria água do bebedouro que toda a congregação tem, e aí, é claro, você fica com atividade já de dinâmica para início da aula, tá bom? E aí a gente entra na historinha, a história propriamente dita vai trabalhar isso, né, de paciência, mas não entra nos pormenores desse texto, né, texto com uma necessária avaliação teológica sobre ele, mas no geral da lição, alguém que estava doente, e aí deixar para a criança, estava doente, quem está doente tem muita paciência, quem está doente normalmente não reclama um pouquinho, às vezes porque o remédio é ruim, às vezes porque está doendo, às vezes porque está em cima da cama há muito tempo, às vezes porque não consegue ir para a escola, às vezes porque não consegue fazer e brincar. Então quem está doente normalmente reclama um pouquinho, não tem tanta paciência, mas é necessário ter paciência para que Papai do Céu possa socorrer. E aí, essa pessoa estava doente já há 38 anos, ó, mais idade do que os nossos alunos. A nossa faixa etária, aí boa parte dos meninos aí, das crianças, vão estar com os seus 10 anos. Então, o que acontece? Seus 7, 8 anos, né, primário, 7, 8 anos. E o que acontece? A pessoa que está 38 anos enfermos, né, 4 vezes 7, 28. Então, 4 vezes mais a idade dessas crianças estaria essa pessoa enferma. Tá? Então, as crianças não têm essa noção de tempo, porque estão começando a viver agora.
mas é deixar bem claro que 38 anos é muito tempo e possivelmente é a idade dos pais delas, tá? Então, trazer isso, 38 anos é muito tempo, e aquela pessoa estava esperando, e conforme o texto dos Salmos, é necessário esperar com paciência no Senhor, nem nas autoridades, nem em outras pessoas, mas em Deus necessário esperar, tá bom? E esperando, nós teremos aí a culminância do benefício de Deus, que foi o caso deste homem, que na passagem, começando a historinha, vocês vão ter essa situação bem específica. Primeiro, de alguém que estava, permita-me, de alguém que estava em sua cama, e esta cama não é a cama que nós temos nos dias de hoje, vocês podem explorar isso também, uma espécie de esteirazinha, caso não tenha a esteira, mas um lençolzinho, dá essa ideia de cama, e estava ali já há muito tempo, tá bom? Vocês podem abordar a questão do templo, já tem lições que a gente construiu o templo, na aula que tia Ana, ela gravou com vocês, mas que não consegui editar e corrigir a tempo, ela tinha vários recursos para trabalhar também a questão do templo, a porta das ovelhas, e assim, os alpendres e assim por diante. Mas não tendo como trabalhar, não tem problema, usa os visuais, tá bom? Olha, criancinhas, essa pessoa aqui, ó, era o doente que estava há quantos anos? 38, e as crianças precisam marcar, 38, dá a ideia de muitos anos. Então estava lá. Quem está doente? Quem está doente? Está sorrindo, está alegre, está feliz da vida? Normalmente não, não é? O rosto dessa pessoa diz que ela estava contente? Não, até porque, olhando para o tanque, não consegue vislumbrar alguém que pudesse levá-la até o tanque. Então estava o quê? Triste. Além de estar triste, né, estava sem esperanças, porque não tinha quem colocasse lá. Mas chega a segunda imagem para vocês trabalharem, não é? A ideia de que Jesus chega em Jerusalém, vem os discípulos com ele, as multidões, e aí ele percebe, tá? Percebe muita gente e a possibilidade de entrar naquele tanque, de alguém levá-lo para lá. Depois disso, ele recebe então, a visita ilustre. A visita de quem? De Jesus. Jesus, vendo aquela situação, faz uma pergunta. Agora, que pergunta, não é? Perguntar para alguém que está doente se quer ficar bom? Que pergunta, né? Jesus tem isso de mexer com as pessoas, né? E a gente viu aí no texto que nós lemos, né? Essa parte em que ele já... Eita, pendurando aqui a imagem errada, desculpa, tá? A conversa com Jesus, de perguntar o que é que ele queria. Aí Jesus continua perguntando para nós, professores, para os nossos alunos, para as nossas alunas, Jesus continua perguntando. Não é? E é claro que depois da resposta, é interessante, o que é que quer ficar são, aí ele traz a dificuldade. A pergunta foi feita, você quer ficar bom? Mas ele coloca as dificuldades. E qual era a dificuldade? Que não tinha ninguém para levá-lo para o tanque. Só que Jesus não precisava disso, né? Jesus não precisa disso. E vem então a quarta imagem, né? Que vocês vão aproveitar aí dos visuais, que é quando Jesus, além de curá-lo, faz questão de dizer, toma a tua cama, né? Nos dias de hoje poderia ser aquela esteira, toma a tua cama, né? E vai. E anda. Então, feito a cura, Jesus faz com que os seus discípulos consigam perceber que era fundamental esperar
com paciência no Senhor, cumprindo o Salmo 40, versículo 1. 38 anos aquele homem estava sofrendo. Outros poderiam estar passando por maiores tempos, outros por menores tempos. Mas Deus trouxe a cura no tempo certo, que Ele tem esse tempo para cada um de nós. E aí as crianças precisam refletir nisso, que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Às vezes a gente quer as coisas apressado, mas no tempo certo as coisas vão acontecer. E é necessário que cada um de nós saibamos da necessidade de clamarmos a Deus para que Ele possa cumprir os seus desígnios em nossas vidas. Você pode fechar a sua aula voltando ao mesmo clamor que vocês iniciaram, só que agora fazendo aquela oração. Normalmente vocês fazem a oração no início, faz a oração no final e que cada uma criança possa fazer o seu clamor por sua família, por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos, pela sua escola dominical, por sua sala de primários. Tá bom, professoras? Que Deus abençoe e possa continuar te usando, vos usando, para a glória do nome de Jesus. Título da lição? Levante-se. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.